Olá, olá, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos falando aqui do Museu da Diversidade Sexual. Meu nome é Amara Moira, eu sou a coordenadora de exposições aqui do museu e estou hoje com uma convidada especialíssima para falarmos de outra figura especialíssima da história do Brasil. Vamos falar sobre ninguém menos que Felipa de Souza. E se você ainda não conhece esse nome, deveria e um dia vai ver essa figura entrar no panteão das heroínas da pátria, porque essa figura foi corajosa demais. A gente vai falar então um pouco sobre ela, vai falar um pouco sobre a perseguição a mulheres que amaram mulheres ao longo da história desse Brasil, vai falar sobre também a produção poética dessa poderosa Bárbara Ismênia, que também vem se debruçando sobre essa questão e que vai escrever ainda sobre a Felipa e sobre outras figuras também, não é, Bárbara? Sim. Olá, pessoal. Boa tarde. Um prazer estar aqui no Museu da Diversidade Sexual, ao lado da Mara Moira, né? Uma referência para a gente também, uma grande estudiosa, pesquisadora e escritora. Então é um prazer falar sobre a Felipa de Souza, né? Essa figura tão importante e que aos poucos vem talvez conseguindo ganhar um pouquinho mais de visibilidade, né? Pelo tanto que a gente fala e tentar espalhar também essa história para que não morra e para que a gente 500 anos depois possa retrazê-la e que ela possa seguir existindo, né, como uma possibilidade que foi de existência na sua época. Sim. Então, acho que a gente está, ela falou 500 anos, é mais ou menos por aí. A gente está falando sobre final do século XVI, né, Salvador, né, então a primeira vinda da Inquisição para o Brasil e toda a perseguição que foi efetuada naquele contexto. Né? Então a gente está falando sobre a Santa Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício, vindo para o Brasil para tentar verificar quais os pecados, e não quaisquer pecados, pecados que eram entendidos como pecados de fé, né, pecados que atentassem contra a fé cristã. Né, curiosa, então, aí o primeiro pecado que vai ser mais perseguido é a heresia, então práticas consideradas como hereges, né, e aí uma infinidade de práticas vão ser incluídas nesse bojo, né, mas curiosamente vão entender também a sodomia como um pecado de fé, né, que é um movimento meio esquisito, assim, ainda hoje a gente fica muitas vezes batendo cabeça para tentar entender por que isso seria um pecado de fé, mas as raízes talvez remontem ao fato de que está lá na Bíblia, né, a forma como Sodoma e Gomorra foi entendida, né, como a cidade foi destruída porque os seus habitantes supostamente praticavam sodomia, né, e aí que hoje em dia até a gente pode discutir se de fato era isso que está escrito na Bíblia, se era isso que fez com que Deus se irasse contra aquelas cidades, mas o que aconteceu é que entendeu-se que cometer esse pecado e permitir que ele fosse cometido no seu território podia trazer danos para toda a comunidade, para toda a região. Né? Então, as leis sempre mencionam que enchentes podem acontecer, furacões, né, erupções vulcânicas, peste, fome, então guerras, né? Qualquer coisa pode acontecer se você deixar as pessoas serem, né, sodomitas impunemente. Né? Isso talvez tenha justificado a igreja entrar nessa briga. E aí isso faz com que a gente entenda também porque a sodomia ocupou o segundo lugar, o segundo crime barra pecado mais perseguido durante esse Brasil colonial, né? Uhum. E a gente vai olhar para os documentos e vai ver coisas impressionantes, né? Você Sim. também foi para lá, É, né? porque a gente está falando também desse período, imagina, né? Essa primeira visitação do Santo Ofício que a Mara falou, ela é de 1591. Então, é logo no primeiro século ali, depois da colonização portuguesa, né? Dessa chegada dos povos portugueses, do massacre. Então, é bem no início ali também uma forma da igreja europeia vir e trazer os seus ideais para esse território, né? Então, eles constituem uma série de leis e regulações para que não sejam praticados os atos que eles vão chamar de atos torpes, para poder colonizar esse território e ficar similar ao que eles estão fazendo enquanto a construção desse império cristão, desse império ainda romano, né? De trazer para as Américas ainda essa ideologia. E aí isso vai ser a base de força, a base de punição, a base de fogueira, inclusive, em alguns casos da Inquisição. Sim, né? E é muito curioso, né? Que a gente vai. Então foi um momento de intensa perseguição contra essa população, né? População que hoje a gente chamaria de LGBT. No entanto, né? Essa perseguição também ela foi acompanhada de uma
documentação minuciosa que permite que a gente veja que a população brasileira daquele período era tudo menos heterocis, né, convencionalzinha, assim. A galera se permitia um monte de coisas, e isso vai aparecer nas confissões, isso vai aparecer nas denunciações, né, isso vai aparecer nos processos inquisitoriais, assim, com uma riqueza de detalhes que a gente vai discutir aqui, porque a gente está falando da Felipa, que foi uma das figuras que mais brilhou nesses documentos, né? Então, acho que isso é algo que chama atenção, né? Onde a gente vai pesquisar a história do que a gente chamaria de antepassados dos LGBTs, nos documentos da Inquisição. Não parece meio estranho? Assim? Porque ao mesmo tempo que esse documento eles tinham o objetivo de punição e de perseguição, foi o documento que ficou pra gente hoje, né? Tantos séculos depois, ter acesso, porque ele inclusive vai relatar orgasmos, ele vai relatar detalhes de ajuntamentos carnais, ele vai relatar detalhes muito da confissão das pessoas, né? Porque a palavra falada, a oralidade naquele período era o que valia, né? Se eu dava a minha palavra, era o que estava dado. Então, a partir do momento que eu botava a mão na Bíblia ali perante o Santo Ofício e contava uma confissão ou uma denúncia, era tido como a verdade absoluta, né? Então, por causa dessa verdade absoluta, é que você vai ter essas delícias desses relatos. Sim. Né? E aí você estava falando um pouco sobre essa sobrevivência dos relatos, né, nesses lugares inesperados. Isso me recorda diretamente, isso é uma espécie de... Isso é muito surpreendente quando a gente pensa que a legislação do período previa justamente que o apagamento de qualquer vestígio dessas figuras que fossem condenadas, né? Quando a gente vai então para as ordenações, a gente vai encontrar as ordenações manuelinas, as ordenações filipinas, que são esse conjunto de leis que vigorou durante o Brasil colônia, né? A gente vai encontrar menções explícitas ao fato de que se a pessoa for condenada por sodomia, que ela seja queimada per fogo e feita per fogo em pó, para que nunca de seu corpo e sepultura haja memória, né? Então existia um desejo de apagar os vestígios dessa existência. Só que isso era lei secular, né? Isso era lei do governo, isso era lei, né, do rei, né? Então as ordenações manuelinas de Dom Manuel, as ordenações filipinas dos Filipes, né, na época da União Ibérica, e que depois continua como o compilado jurídico que vigora no restante do Brasil colônia, né? Mas essas leis, né, eram seculares, e aí curiosamente foi no âmbito da igreja, né, que a gente vai ver a manutenção desses relatos, né, a perpetuação desses relatos. E aí a gente vai encontrar, inclusive, uma das coisas que eu quero muito um dia ver publicada na íntegra, assim, acho que isso ficaria caro, mas isso precisa ser publicado, são os Cadernos do Nefando, né, que é um conjunto, eles compilaram todos os processos que envolviam sodomia, né, eles colocaram dentro de uma pasta, criaram um drive lá na Torre do Tombo e anexaram todos os documentos que envolviam sodomia. E é muita coisa, gente, é muita coisa, né? Então, é surpreendente, né? Sim, bastante. Isso que você fala, né, do que está nas ordenações manuelinas, também na Filipinas, de ser queimado e posto fogo em pó, para que não haja memória, isso me chama muita atenção, né? Porque, assim, é realmente apagar não só a pessoa física, como também a sua existência a posteriori, né? Porque coloca-se lá também para que não haja memória e para que não haja descendência, né? Que todos os bens sejam retirados, assim. Então, termina aqui nessa pessoa, né? A partir dela não vai haver mais nada. Sim. E curiosamente é isso que a gente comentou anteriormente, né? Os próprios documentos é que vai dar a memória dela para a gente, né? Contraditoriamente e paradoxalmente, os próprios documentos da Inquisição que fizeram com que a memória dessas pessoas permanecessem. Porque a Inquisição também tinha poder de julgar e de condenar. Então é um debate em como é que os processos eram feitos, quem teria a última palavra, mas a gente vai ver esses processos sendo conduzidos pela Igreja, pela Inquisição, né, com alguma autonomia com relação à justiça secular. E aí, em função disso, né, quando os processos são conduzidos pela Inquisição, esses documentos estão preservados. E mais do que os documentos do processo, né, a gente vai ter as confissões preservadas, né, as denunciações e as confissões. Né? O que significa isso? Tinha o inquisidor,
tinha a pessoa que estava se confessando, e confissão a gente pensa sempre como uma coisa privada, né? A gente vou falar com o meu confessor com segredo, né? Tem o sigilo ali, né? O confessor não pode sair falando o que ele ouviu, né? Mas essa era uma confissão diferente, tinha um escriba presente, e esse escriba ia anotando, né, palavra por palavra, né, o que estava sendo discutido ali, né, o que estava sendo confessado ou denunciado. Né? Então a gente vai ter um acesso profundo a como era a vida naquele momento, justamente por conta desse escriba. Né? E isso tinha esse registro escrito, né, justamente porque era a Inquisição, não era uma confissão convencional. Era uma confissão que podia te levar para a fogueira, que podia fazer você ser condenado, né, de formas atrozes. Né? Então, essa confissão era diferente da confissão para o padre, para o bispo. Né? Era uma confissão diferente e era uma confissão também, né, quando chegava a Inquisição, ela decretava o período da graça, que era um período de 30 dias que você podia falar livremente todos os seus pecados, e se você confessasse tudo, você seria absolvido. Se você deixasse algo de fora e alguém te denunciasse ou a igreja descobrisse depois, aí você podia ser perseguido e condenado por aquilo. Então isso criava um pânico que fazia com que a pessoa chegasse lá e abrisse coisas muito íntimas, né? Que é o que a gente vai ver nesses documentos. Dá um exemplo de coisas muito íntimas que a gente encontra por lá. O que você lembra assim? A gente vai encontrar o ajuntamento carnal, que é uma palavra que eu usei anteriormente, né? Que eu adoro, assim, que está nos registros. Então, as relações se davam por esse ajuntamento torpe, carnal, que era uma palavra bastante usada. O nefando ajuntamento carnal também, né? Era chamado de nefando, que é aquilo que não se pode dizer, né? E que depois vai ser recuperado também, né, pelo movimento LGBT das últimas décadas, aquilo que não se pode dizer o nome, né, esse amor até então dito como homossexual, hoje esse amor LGBT, era uma coisa que não se podia dizer. Então recupera também um pouco essa palavra nefando, que era utilizada nos documentos da Inquisição, que não se podia dizer o nome. Sim. Não, eu tenho até um trechinho que eu queria ler para vocês terem uma noção de o quão interessantes são esses registros, né? Então aqui vai ter, por exemplo, uma das confissões mais bonitas para mim, confissão da Maria Rangel, cristã velha, no Templo do Recôncavo, em 29 de janeiro de 1592. É uma confissão longa, eu vou ler só um trechinho. Ela vai dizer assim: e estando assim ambas sós em casa, fecharam a porta por dentro e se deitaram sobre uma cama, e tiveram ambas o nefando ajuntamento carnal, deitando-se a dita Francisca de costas, e ela confessante de barriga, em cima dela, e ajuntando seus vasos sem haver nenhum instrumento penetrante, mais que somente seus vasos um com o outro. Assim se estiveram deleitando por espaço de 1/4 de hora, e o dito pecado fizeram ambas aquela vez somente, e sabiam muito bem ser aquilo pecado grande em ofensa de Deus. Né? E aí um pouco mais para frente, né, ela vai dizer... ela continua. E lembra-lhe que a mãe da dita moça se chamava Saboeira, e declarou que não lhe lembra bem qual delas foi a que se pôs de cima e qual de baixo, ou se ambas revezadamente o fizeram. Que é belíssimo. Não sei se vocês estão entendendo o que está falando aqui. Ela está na dúvida, lembrando assim, né? Quem ficou por cima, quem ficou por baixo. A gente já vai discutir por que isso era importante, né? Ajuntando seus vasos, vai falar de instrumento nenhum penetrante, né? E no final vai dizer assim: e outro sim, e além disso, disse que no mesmo porto, ela é do Porto originalmente, agora está em Salvador, né? No mesmo porto, no mesmo tempo, ela com outras moças também pequenas e algumas de 12 anos, as quais lhe não lembram nem conhece, em diversos tempos e lugares, por diversas vezes, também umas com as outras se deitavam e ajuntando seus vasos pela dita maneira se deleitavam. Então está falando sobre um espaço de experimentação entre meninas ali, né, onde o olhar da fiscalização da sociedade ainda não estava muito ativo. Elas entre si estavam conhecendo seus corpos, conhecendo seus desejos, exercitando, né, sua sexualidade precoce ali, nesse momento precoce, entre si, as meninas entre si, experimentando isso, e que depois, anos depois, ela vai fazer isso com uma outra mulher, e ela vai contar nesses detalhes ricos que estão sendo registrados pela Inquisição. Sim, muito minuciosos esses detalhes, né? Acho que chama atenção quando você lê o título
do processo dela, que ela é uma cristã velha. Acho importante dizer isso também, né? Porque o principal, a Amara comentou, era a heresia e, sobretudo, o judaísmo, né? Então, cristãos velhos são pessoas que já eram de origens cristãs, e tem também a outra terminologia que é cristão novo ou cristã nova, que são pessoas que eram de origem judaica e que foram obrigatoriamente convertidas ao cristianismo. Então, o Santo Ofício também tinha esse olhar bastante severo para descobrir se a pessoa mantinha as práticas de judaísmo, tinha uma série de práticas culturais para manter, e ficava muito em cima disso para que a pessoa pudesse sofrer as punições. Então, quando alguém fosse fazer uma confissão e era uma cristã nova, o visitador ficava mais atento para saber se era realmente, para entender também se envolvia práticas judaicas dentro do cotidiano dessa pessoa. Sim. Não, e muitas vezes as coisas se misturavam, né? Não sei se vocês viram o outro podcast, o podcast que a gente gravou antes com o João Nin, a gente conversou um pouco sobre como muitas vezes a sodomia era associada a uma prática herética também, né? Então a gente vai ver isso quando usa a palavra quimbanda, né? A palavra quimbanda que está atrelada a Chicamani Congo, né, que a gente vai falar sobre ela em outros podcasts, inclusive se preparem, né, quando vai falar sobre a palavra bugre também, assistam lá e depois vocês vão dar uma olhadinha, ver o quanto é interessante esses cruzamentos, né, da heresia junto com as práticas sexuais nefandas, né. O livro que eu estava lendo para vocês é esse aqui, Confissões da Bahia, né, um livro dos anos 90, organizado pelo Ronaldo Vanfas, que é um grande estudioso, né, desse período colonial, da coisa da sexualidade, né, e ele traz aqui um prefácio muito bonito, contextualizando a cena e as confissões, só as confissões, né, não é o processo inteiro dessas figuras, são só as confissões, né. Então, o que significa? Essas pessoas que voluntariamente, nesse tempo da graça, chegaram e fizeram as suas confissões, né? Então chegaram e falaram os seus pecados, e aí então, ou seja, são relatos, né, que estão trazendo mais ou menos em primeira pessoa, o que é muito interessante, né? Você viu ela falando aqui, né? Então, ela em dúvida, tentando lembrar coisas que aconteceram muito antigamente, e ela tentando lembrar se ficou por cima, se ficou por baixo, né, se usou algum instrumento penetrante, né, quantas vezes foi, né, se teve consumação ou não, né? Por que tudo isso era importante, Bárbara? Isso fazia total diferença, e todas as confissões a gente vai ter isso, da pessoa falando se ficou por cima ou por baixo mesmo e se usou instrumento penetrante, né? Porque tinha uma lógica de íncuba e súcuba. Íncuba era o agente ativo e súcuba o agente passivo. Súcuba de ficar por baixo, íncuba por cima. Então, dependendo dessa posição, você tinha uma penalidade muito maior, né? Porque se você é o passivo da relação, você meio que recebeu. Mas se você no caso das duas mulheres, é o ativo, e no caso dos dois homens cis eram o passivo, né? Você tinha esse lugar de você usar os seus membros de forma desonesta, né? Era a palavra usada, usando os seus membros de forma desonesta. Então, essa pergunta era sempre colocada, né? Se teve um instrumento penetrante também, porque no caso entre as duas mulheres, tinha muita essa dúvida se era um pecado de molice, que é um termo que pode-se dizer uma fricatrices, né, como eram chamadas as mulheres que se ficavam entre si, ou uma espécie de masturbação também, né, se era isso ou se tinha a penetração. E aí isso depois vai determinar uma questão muito clínica em relação ao corpo das mulheres cis, para entender se o clitóris é avantajado ou não, se poderia haver penetração, se o clitóris ejetava sêmen, o que poderia configurar um crime mais profundo ainda. Então tudo isso é analisado, né? Se houve um instrumento penetrante, como um dildo ou até mesmo um dedo, estava mais próximo do que era o ato de penetração sexual dentro de uma binaridade, de uma cis-heteronormalidade, do que a Inquisição estava entendendo, né, de que era a norma ali para ser praticada. Então, elas quebravam isso usando algum instrumento, a pena era maior. Então, todas as confissões, basicamente, vai ter, não usamos nenhum instrumento ou não. E aí, isso é interessante também, né, porque por mais que ali você está sendo obrigada a dizer uma verdade, você também está negociando, né? Eu vejo esses documentos também como uma espécie de negociação. O que eu vou contar, porque está custando a minha vida também, né? Está custando se eu vou ser açoitada, se eu vou para a fogueira ou não. Então tem uma certa negociação de realmente confessar se estava usando um instrumento penetrante ou não, né? Eu entendo um pouco assim, nesse lugar, do que você vai contar para o visitador. A minha impressão é que todas elas foram pegas de surpresa por essa pergunta.
elas nem tinham imaginado. E isso que é alguma coisa interessante, assim, que tem a ver com o Foucault, quando ele vai falar na Vontade do Saber, ele vai falar sobre a confissão como um mecanismo de autoconhecimento e que vai levando à consolidação do que a gente hoje entende como uma comunidade LGBT, né? Porque primeiro você começa a sondar os seus pecados, porque antes a confissão era uma coisa restrita a quem estava ali enclausurado, monges, padres, não era para a população como um todo. Quando impõe isso para a população como um todo, toda a população tem que ficar analisando o que eu fiz de pecado, né? Os pecados por omissão, os pecados de ação, os pecados que eu imaginei, que eu desejei, mas que não fiz, né? Você começa aí você começa a ter um pouco mais de consciência sobre o que te habita, né? O que está dentro de você. Uhum. E aí isso vai gerando. E eu fico sempre imaginando, todas as mulheres que apareceram lá e falaram que tiveram ajuntamento, né, dos seus vasos naturais, né? Elas vai aparecer lá na confissão. E não houve nenhum instrumento ou outro penetrante, né, exterior penetrante. Isso parece que é mais uma pergunta do inquisidor para elas. O inquisidor chegou, vocês fizeram uso de um instrumento exterior penetrante? E elas nem tinham ouvido falar, não tinha pensado nessa hipótese. Assim. Na minha cabeça, eu fico pensando, nossa, não tinha pensado nisso, mas eu vou tentar. Me deu ideia, né? Eu acho que ele tá me dando uma ideia aqui. Mas teve uma que teve, né? Teve uma muito famosa, que é uma história que eu adoro demais. Muito famosa não, ela vai ficar famosa. A gente vai fazer ela ficar famosa, porque todo mundo tem que conhecer essa história. Mano. Sim, que ela era conhecida como a do veludo, né? Que é um caso também, são duas mulheres. Esse caso eu gosto bastante, me chama a atenção. A Francisca Luiz é uma das que eu estudo, né, para a dramaturgia que eu estou escrevendo, porque elas vieram de Lisboa. A Francisca Luiz é uma vieram, mulher... não, foram degredadas, degradadas, né? De Lisboa, não foi voluntário. Isso é legal de a gente mencionar, assim, a gente tem essa noção de que o Brasil foi ocupado por criminosos, gente criminosa veio parar aqui e fundou o Brasil, colonizou o Brasil, mas parte desses crimes era sodomia, sabe? Então, gente, era legal, assim, uma galera boa veio pra cá. Elas já tinham sofrido processo lá em Lisboa, então elas vêm degradadas, né? A Francisca Luiz é uma mulher negra, ela não veio em condição de escravidão e ela não é escravizada aqui no Brasil. E a Filipa Isabel Antônia é uma mulher branca. E aqui elas se encontram, elas começam a ter uma relação. E aí a Isabel Antônia, ela tem esse apelido delicioso que é a do veludo, porque tem-se a história de que ela usava um dildo, um instrumento penetrante de veludo, e ela era conhecida. Eu fico imaginando as pessoas na rua de Salvador, né? Salvador naquela época tinha 15 ruas, assim, era bem pequena, uma população de mais ou menos 14 mil pessoas, sendo que só 2 mil delas eram brancas. Então a gente já tinha também um contingente de quem estava vindo de Portugal, era bem um pouquinho, assim, em relação aos 14 mil, né? E aí eu fico imaginando as pessoas, assim, na rua, falando assim, você conhece a Isabel Antônia? Quem? Aquela do veludo, né? Quando você quer mencionar alguém, assim. E aí não ela voz de veludo, né? A do veludo. E elas já tinham sofrido um processo antes dessa primeira visitação do Santo Ofício, que é 1591. Elas tinham sofrido um processo em 1580, então uma década antes disso. Esse processo eu nunca tive acesso, não encontrei, não sei se ele foi salvaguardado o documento, mas de alguma coisa que já tinha acontecido com elas ali, nessa Salvador mesmo, né? E que elas já têm sido degradadas novamente, só que não, elas acabaram ficando. E aí, quando o Santo Ofício chega, em 1591, a Isabel Antônia já tinha morrido. Então, também ela não tem a oportunidade de dar o relato dela, né? E poder contar em primeira pessoa, como essa mulher, a do veludo. E aí, só a Francisca Luiz que vai ter esse relato na volta da Inquisição, porque ele acaba dando uma volta ali pelo Nordeste, né? Vai para Pernambuco, passa por Recife, Olinda, e depois no regresso para Salvador, em 1592, é que vai ter a confissão da Francisca Luiz. Até por isso que ela não está nesse livro, né? Porque esse livro são as confissões de 1591. Sim, e aí ela vai dizer uma coisa, é um documento difícil de ler, mas alguns manuscritos, você lembra como é a frasezinha? Sim. Ah, não, manda bala aí. Porque aquelas brigam, tem uma história de que elas brigaram na rua, a Isabel Antônia ficou com carinha, e aí a Francisca Luiz grita com ela na rua, sua velhaca, não sabes que prefiro um cono do que quantos caralhos há por aí? Ó, velhaca, quantos beijos dás a seu coxo, um cara com quem a Isabel estava ficando, supostamente estava ficando, e abraços não dás a mim um. Não sabes que quero mais a um cono que a quantos caralhos aqui há. Olha isso! No meio da rua, né? Maravilhosos.
Então, ou seja, uma cena de ciúmes, uma cena, É. né, ali, bifobia também, ó. Bifobia já existia em 1592, não era um pouco antes, né? Mas tô zoando, gente. Né? Mas é isso, elas tinham um relacionamento, parece que a Isabel também estava querendo sair com outras pessoas, né? E aí causou esse entrevero e a gente vai ter essa fala pública, supostamente, porque o manuscrito é de difícil leitura, né? Então, eu olhei para ele assim, eu não sou especialista nisso, assim, mas eu olhei para o manuscrito e falei, esse aqui eu não dou conta, não. Né? O que eu acho interessante também na Isabel Antônia é que ela era solteira. E isso é bastante curioso, assim, né? Porque as mulheres, elas eram casadas. Acho que todos os relatos que a gente pega, assim, elas têm marido, então isso também é interessante. Elas têm um marido ali e elas estão se relacionando com outras mulheres. Ou elas se relacionaram antes, na infância ou na adolescência, ou elas estão casadas e continuam se relacionando. A Isabel Antônia, ela veio solteira e continua solteira. Ela morre solteira, né? Então isso também me chama a atenção da constituição dessa pessoa, né? Por que ela não casou? Ela era uma mulher branca, ela veio de Portugal, né? O que aconteceu para ela não casar? Fica uma pergunta para a gente pensar. Nossa, interessante. Realmente. E aí, quando a gente pensa também na questão do casamento, né? É importante lembrar, hoje a gente fala de sodomia e relaciona diretamente com LGBTs, mas não é exatamente, não é uma equivalência completa, né? A gente vai perceber que a sodomia, ela envolve uma gama de práticas pecaminosas, sexuais, né? E que não muitas vezes transcende o que a gente chama hoje de LGBT. Então a questão da sodomia, ela transcende a noção de LGBT que a gente tem hoje e vai, por exemplo, abarcar também o sexo anal dentro de relacionamentos heterossexuais. Né? E a gente vai ter alguns depoimentos terríveis, assim, são as coisas... Olha só, eu vou ler para vocês né, da Maria Grega. Né? Ela fala, né, confessando, disse que depois que casou com o dito seu marido, com o qual é moradora na Barra de Paraguaçu, nunca até agora o dito seu marido dormiu com ela pelo seu vaso natural, e com a mão a corrompeu e a deflorou, e muitas vezes com a mão lhe anda por dentro do dito vaso natural e a deita de costas, e por cima da barriga lhe levanta os pés dela até os membros, e assim se põe em cima dela e lhe mete o seu membro desonesto por baixo, pelo seu vaso traseiro, dela confessante, e dorme daquela maneira com ela, efetuando e consumando o pecado nefando da sodomia pelo seu vaso traseiro, como se fizera pelo dianteiro natural, e depois de ser casada com ele, todas as vezes que teve ajuntamento carnal foi sempre desta maneira nefanda sodomítica. Né? Então, vocês estão percebendo? A mulher, naquele momento, ela tinha pouca autonomia para dizer o que ia rolar e o que não ia rolar. Então, ela vivia ali numa condição de servidão extrema, né? Dentro de um relacionamento tradicional. Né? E, por conta disso, o marido podia chegar e impor. Então, ela vem aqui, confessa que faz, que só assim que acontece o sexo dentro do casamento dela. A gente poderia chamar isso de um estupro, mas a noção está bem longe do que a época considerava estupro. O debate não existia nesses termos, né? Ela está dizendo justamente que ela foi forçada a cometer um pecado gravíssimo, que ela não fez isso por livre e espontânea vontade, mas ela não tem a autonomia para negar isso ao seu marido. Né? E a gente vai ter outros relatos também que são ainda mais surpreendentes, assim, chocantes, eu posso dizer, de mulheres que falam, o marido me propôs fazer por trás, eu topei, mas na hora que ele ia cumprir ao gozar, o cumprimento ao gozo, né, ele tirava e colocava pelo vaso natural. Então, é a situação terrível, sabe? Então, faz sexo anal e tira a coisa toda suja lá, o cheque passa, e coloca dentro do vaso natural para efetuar o cumprimento sem cometer tanto pecado. Então, diminui o pecado. Porque a questão era fazer o sexo anal, um dos grandes problemas era justamente tentar evitar a gravidez, né? Então, esse era derramar a semente no vaso impróprio, no vaso que não vai ter fecundação. Então, esse era um dos motivos dessa prática ser tão tabu, né? E também existia a questão do por cima e por baixo, né? Também tinha uma questão, né? O homem tinha sempre que ficar por cima, porque essa posição, acreditava-se, favorecia a concepção. Se o homem ficasse por baixo, parece que eles estavam tentando dar um golpe ali, tentar transar sem engravidar. Então, a gente vai ter a questão da sodomia como uma coisa complexa, né? Que envolve não apenas a noção de LGBT que a gente possui hoje, mas que abarca outros
outras práticas também, né, consideradas pecaminosas, práticas que estão tentando fugir da coisa da procriação, né? Então, dentro do meio, dentro do ato sexual entre heterossexual, a gente vai ter também a questão da sodomia. Tem um outro documento também esse é terrível, assim, né? Vai falar sobre, para a gente ter uma noção também de como a noção de moralidade, de permitido e proibido da época era completamente outra. A gente vai ter um cônego, né, o Jacome de Queiroz, né, no tempo da graça, ou seja, nesse tempo em que ele poderia ser perdoado pelo que ele confessasse, ele vai dizer: e confessando, se disse que haverá 7 anos, pouco mais ou menos, uma noite nesta cidade, levou à sua casa uma moça mamaluca, que então seria de idade de 6 ou 7 anos, que andava de noite vendendo peixe pela rua, escrava cativa de Ana Carneira, mulher do mundo, prostituta, né? Moradora nesta cidade, na rua de Bastião de Paraguaçu, Bastião de Faria, a qual mulher não sabe o nome, e depois de ele cear e se encher de vinho, cuidando que corrompia a dita moça pelo vaso natural, a penetrou pelo vaso traseiro, e nele teve penetração sem polução, sem ejaculação. E tanto que sentiu que era pelo traseiro, ou seja, logo que sentiu que era pelo traseiro, se afastou e tirou dela. E isso lhe aconteceu uma vez por seu desatento, como dito tem, né? E ele vai dizer que, aí na sequência, ele vai dizer que isso se repete outra vez com outra menina de 6, 7 anos, né? E ele está confessando, não que ele teve uma relação com uma menina de 7 anos, né? Mas que, sem querer, porque ele estava meio bêbado, desatento, entrou no vaso impróprio, né? Então, ou seja, é outra noção de absurdo. Assim, ele está pedindo perdão porque, sem querer, entrou no vaso impróprio, né? Sim. Uma coisa que me chamou a atenção também nesse relato, porque nesse período, né, que a gente está voltando, né, a gente está no primeiro século ali do pós-invasão portuguesa, e ele fala que essa menina, né, que ela é uma mameluca, ela é escrava de uma mulher do mundo, né? E isso é uma noção interessante para a gente pensar a escravização no Brasil, porque não é uma ideia de que só pessoas ricas, né, tinham pessoas escravizadas, mas as pessoas em geral tinham, assim, né? Então, assim, ela era uma mulher do mundo, uma prostituta, ela também tinha uma criança escravizada, né? Essa noção também do escravismo, ela não só pertencia às elites, mas a relação ali, a gente está falando, lembrando, né, da Bahia, que tinha 2.000 pessoas brancas só, e 14 mil, um total de 14 mil pessoas, ou seja, 12 não eram brancas, e ainda tinha essa relação dessas poucas pessoas brancas terem pessoas escravizadas, e elas não eram apenas da elite. É uma informação importante para a gente entender também, né, o processo de escravização no Brasil. Sim. Eu lembro de um desses escritos dos colonizadores, Tratado da Terra de Veracruz, esqueci agora o nome de quem escreveu, lá para 1570. Assim, ele fala que vir para o Brasil, se você tinha que ter pelo menos um par de escravizados, que senão você não conseguiria se bancar, né? Então, ou seja, a questão da escravização é central já nesse primeiro século de Brasil, né? E muitas vezes a gente está falando de uma escravização de indígenas aqui, né? Ele vai ter a palavra negro utilizando em muitos momentos, e o negro da terra, o negro Brasil, né? E vai ter o negro da Guiné, que é o negro que veio sequestrado de África, né? E aí tem um outro relato também muito terrível, assim, para a gente pensar como é que se dava essa questão da sodomia nos relacionamentos heterossexuais. Uma mulher confessando que o seu marido quis ir pelo traseiro, ela aceitou, então ela está confessando que aceitou, e que então ele a penetrou pelo vaso traseiro, né? No entanto, na hora de gozar, de cumprir, né, a poluição, ele tirou e colocou pelo vaso natural. Então, ou seja, tipo, tudo caótico, tudo perplexo, assim, sabe? Então a gente está falando desse momento muito contraditório, assim, sabe? Então, para não pecar, para não evitar a procriação, foi pelo vaso natural, mas dessa forma, assim, né? Colocando em risco a saúde dela, que nem tinham noção também de risco, né? De práticas de higiene eram completamente outras. Então, só para a gente ter essa noção de que sodomia abarcava uma coisa muito mais complexa, né? Sim. E agora a gente chega na Filipa. Mas tem que chegar, né? E aí? Primeiro de tudo, acho que a Felipa
quando eu descobria ela pelos documentos, né, a gente vai lendo, ela fez coisas pra caramba, né? Sim. E ela se orgulhava, né? A gente vai falar disso também. Mas esse livro que você está, né, o Confissões da Bahia, a organização do Ronaldo Weinfels, a Filipa, ela é descoberta nessas confissões, né? E a primeira publicação acabou de fazer um século também, que foi o historiador Capistrano de Abreu, que também vai fazer essa Confissões da Bahia, e lá vai ter a Filipa pela primeira vez. Então faz um século assim que a memória dela veio à tona aqui no Brasil, né, numa publicação. E ela, só que não é a confissão dela logo de cara, né? Essa confissão que tem nesse registro aqui, desse livro, é a confissão da Paula de Siqueira, e que vai trazer a Filipa pra gente, né? E quem que era a Paula de Siqueira, Mara? Vou perguntar pra você também. Não, então, a gente vai ter várias... a Paula de Siqueira foi a primeira que... É aquela que está ali no nosso documento, inclusive, tá na nossa exposição. Né? Ela vai justamente dizer, né, de como ela foi seduzida pela Felipa, né? Então, como vai falar um pouco do processo de sedução que a Felipa vai... Estou tentando localizar aqui o livrinho, esqueci de separar essa página específica, mas para a gente ver o processo de sedução, que é a coisa mais bonita, né? Como é que a Felipa ia se achegando, ela é uma mulher casada, chegava em outras mulheres casadas e com toda a sua lábia, com seus requebros, como é que era a expressão? Ela enviava cartas de amores e requebros para Paula Siqueira, e ela era muito insistente, segundo os documentos, né? Ela chegou a enviar por 2 anos essas cartas. Então, assim, ela realmente queria Paula de Siqueira e enviou por 2 anos essas cartas de amores e requebros, até que um dia a Paula falou assim, tá bom, gata, ela acaba cedendo, convida a Filipa para casa dela, e aí elas têm o ajuntamento carnal. O documento diz que em torno de 3 vezes antes do jantar, e depois elas jantam, depois elas voltam a ter ajuntamento carnal novamente, né? Então tem uma sequência aí também, e elas mantêm meio que um relacionamento, né? Elas se encontram mais vezes, a Filipa dá uns presentes para ela, e o que eu acho interessante já nessa confissão da Paula de Siqueira é que ela conta que a Filipa contava para ela que tinha vários outros relacionamentos, né? Então também ela abriu uma cartela das outras mulheres que ela tinha se relacionado, que ela tinha ficado, e ela acaba contando para a Paula, já fiquei com fulana, com fulana, com fulana, e a Paula vai trazer tudo isso na confissão dela. Essa confissão da Paula também chama atenção, porque quando começou esse período da graça, que a Amara falou, esses 30 dias, a Paula ela só vai confessar nos últimos dias. Então ela levou também quase 30 dias para fazer essa elaboração, se ela ia confessar ou não, e ela chega nesses últimos dias e aí ela abre essa cartela, né? Porque ela vai denunciar a Filipa, vai denunciar as outras mulheres que a Filipa se relacionou. Então, só nos últimos dias que isso tudo vem à tona, né? A Paula, ela era uma mulher branca e ela era casada com um contador, que era um cargo muito importante na época, considerado um cargo do que seria hoje uma classe média, né? E isso vai fazer também, de uma certa forma, com que ela sofra uma pena de pagamento em dinheiro bastante alto para a época. Isso também, algumas análises vão dizer que a igreja tinha esse interesse monetário e financeiro também de fazer essas confissões e de punir essas pessoas, porque também era uma forma de arrecadar dinheiro. A Paula, na verdade, ela não exatamente pelo relacionamento com Filipa, que ela é cobrada financeiramente, mas porque ela leu um livro proibido. O Santo Ofício tinha uma relação de livros que não podiam ser lidos naquela época, né? E ela tinha um livro que chamava Diana, de um escritor que chamava Souto-Maior, que era um romance campesino entre 2 mulheres também. Então esse livro era um livro que ela gostava muito, já tinha esse relacionamento das 2 mulheres, e a punição dela, segundo os documentos, se vai mais por conta desse livro e menos por conta do relacionamento com Filipa, né? Mas foi uma punição leve também, né? O dinheiro foi muito alto, né, para a época, mas e depois tem as punições espirituais, que é rezar, fazer jejum. Sim. Mas não teve o que a Felipa vai passar. Né? E a Felipa vai passar muito por conta de ela ser uma pecadora incorrigível, né? Não era esse o termo que se usava na época, mas era essa figura que pecava insistentemente. Uma coisa é você fazer o pecado uma vez só, 2 vezes dava para tolerar, 3 vezes já começava a chutar o balde. A Felipa foi denunciada por 6 mulheres. 6 mulheres se envolveram com ela pelo menos, mas teve mais, né? E ela não foi confessar, olha só, né? Isso também foi bastante grave no processo dela, porque ela não foi confessar nesse período dos 30 dias da graça.
E ela acaba dizendo que ela já tinha feito a confissão para o padre da igreja, que era o confessor dela, e que ela tinha entendido que estava tudo bem. O padre já tinha dado as punições espirituais, que era rezar, fazer jejum, e ela tinha entendido que estava tudo bem, e por conta disso não precisava se confessar também perante o Santo Ofício, né? Então também fico pensando se era uma artimanha que ela usou ali também, né, para escapar do Santo Ofício, porque também no documento da Paula de Sequeira diz que a Paula diz que a Filipa a procurou durante esse período dos 30 dias e perguntou para ela, você foi lá no Santo Ofício? Ela queria saber o que você contou, ela deu uma sondada com a Paula de Sequeira para entender se a Filipa tinha já denunciado ela ou não, né? Então ela também, acho que tinha um certo pânico ali acontecendo, né? Se ela saber se ela seria denunciada ou não. Sim. Mas ela por si só nos 30 dias ela não foi. Sim, ela não foi, mas depois ela vai ser chamada a depor, né? E ela vai reconhecer que ela se envolveu com essas mulheres. Tem uma frase, inclusive, muito bonita, né? Que ela vai dizer que as comunicações, que era a palavra que usou, né? Que dava... que tinham palavras assim, que muitas vezes latinismos, né, e eufemismos para designar a relação sexual, o envolvimento carnal entre as pessoas. Então esses eufemismos usados pela Inquisição, vai usar comunicações, né, no sentido de relacionamentos, de relação, e ela vai dizer que essas comunicações lhe causavam o grande amor e afeição carnal que dá vista, pela vista, né, as mulheres, ela tinha pelas mulheres, né? Então, ou seja, quando ela batia o olho nas mulheres, pela vista, né, ela sentia ali um tremelique, sentia ali então, ela sentia um desejo, e isso acabava levando a todos os relacionamentos que ela teve com essas mulheres, né? E eu estava procurando a frase, mas não foi com a Paula de Siqueira, foi numa outra confissão, que fala que usando palavras cantadas piores, como se fosse um rufião, alguma coisa. É o da Maria Lourenço. Isso. Porque logo na sequência da Paula de Sequeira, que ainda está no Tempo da Graça, tem a confissão da Maria Lourenço, que já foi depois do Tempo da Graça. Então a situação dela já estava mais delicada, porque ela perdeu os 30 dias da concessão do Tempo da Graça. Lembrando que o Tempo da Graça, as punições seriam mais brandas, né? Porque a pessoa foi voluntariamente e ela não foi convocada, como foi o caso da Filipa. E aí ela fala isso, né, que ela se relacionou com a Filipa na roça, então isso já é interessante, também elas estavam na roça, ela foi seduzida por essas palavras, e o processo dela fala isso, como se fosse uma rufiã a sua barregã, essas palavras de diferença. Não, então, ou seja, ela tinha uma linguagem, uma lábia, um jeito de seduzir, né? Ela era um perigo, né? Não à toa ela foi a única lésbica condenada pela Inquisição nessa primeira vinda da Inquisição ao Brasil, né? Então, e não à toa também, mesmo ela tendo se envolvido com outras mulheres, as outras não foram condenadas por conta disso, né? Foram por outros motivos às vezes, mas a questão da sodomia, né? Da condenação por sodomia, só se deu com ela. Tem aqui a Maria Lourenço, assim, então ela fala assim. Isso. Depois de jantar pela sexta, lhe começou de falar muitos requebros e amores e palavras lascivas, melhor ainda do que se fora um rufião a sua barregã, né? E lhe deu muitos abraços e beijos, e enfim a lançou sobre sua cama, e estando ela confessante lançada de costas, a dita Felipa de Souza se deitou sobre ela de bruços, com seus vasos dianteiros ajuntados, se estiveram ambas deleitando, até que a dita Felipa de Souza, que de cima estava, ou seja, fazendo o papel do homem, né, cumpriu, gozou, e assim fizeram uma com a outra como se for um homem com mulher. Porém, não houve nenhum instrumento exterior penetrante entre elas, mais que somente seus vasos naturais dianteiros, né? Então, ou seja, é muito bonita assim, essa maneira de descrevendo, assim, né? Assim como a outra, a Maria Rangel, né? Ela vai falar que ela não sabe se estava por cima, por baixo, se as duas revezadamente assim o fizeram, e que na sua infância todas as meninas brincavam, né? E aí se deitavam e ajuntando seus vasos se deleitavam, então, é até poético, assim. Então a gente vai ver bastante esse registro, né? E hoje era um momento de extrema vulnerabilidade, de muita violência, mas hoje
a gente fica com os olhos brilhando, imaginando o que foi esse período em que essas figuras, né, ousaram, né, enfrentar os padrões e os tabus da época para poder se relacionar da forma como desejavam, né? Uhum. E não sei se tá, agora eu não me lembro se no relato da Maria Lourenço mesmo, ou se na confissão da Filipa, mas depois que ela fica com a Maria Lourenço, no dia seguinte, ela quer de novo estar com a Maria Lourenço, e ela se finge de doente, segundo o relato, né? Essa é legal, ela se finge de doente, pede pro marido dela, ela era casada, né, com um homem velho, assim, tem esse detalhe, não se sabe quantos anos ela tinha, a Filipa tinha em torno de 35, nesse período que a Inquisição tá julgando ela, e aí ela pede pro marido sair, pede para chamar a Maria Lourenço, porque ela tá doente, para vir dormir com ela. A Maria Lourenço disse que não aceitou, né? Então também tem essa tática, assim, né, dela, né? É uma figura muito deliciosa por isso, né? Acho que ela tem um monte de estratégia para viver os seus desejos ali, do contexto dessa época que a Mara contou. E na confissão dela, ela não demonstra esse arrependimento, ela não tá falando assim, olha, eu confesso realmente, mas me arrependi, eu vou cumprir as penitências, não. Ela tá, ó, tô contando isso, eu realmente tinha grande amor e afeição carnal e esses são os meus relacionamentos, né? Não parece que em algum momento ela tá se punindo internamente ou mesmo disfarçando uma punição interna frente ao Tribunal do Santo Ofício. Sim, né? E acho que é importante também mencionar, né, que ela é punida porque ela fica com várias mulheres casadas, então ela é entendida como aquele elemento que desestabiliza a sociedade, né? Então, ou seja, deixar ela solta, as mulheres começam a ter ideias, né? Começam a se soltar e começam a se permitir viver coisas, porque ela era muito audaz, né? Ela chega, ela tem como é que chama? Lábia. Não lábia, ela tem atitude, né? Ela não vai ficar esperando, né? Ela faz a situação, ela faz acontecer. Né? Então ela tá com vontade, ela chega na menina e vai lá, 2 anos mandando cartinha, 2 anos mandando cartinha. Né? Palavras cantadas, abraços, ela beijos, dá beijo né? atrás da igreja, ela dá beijo em cima do muro, tem um relato também que ela chama a vizinha, sobe no muro, dá um beijo na vizinha. É muito astuta. E aí também existe inclusive, quando a história da Felipa começa a ser um pouco mais conhecida do meio LGBT, né, o nome da Felipa se torna também o nome de um prêmio internacional concedido a ativistas LGBTs do mundo inteiro. Esse prêmio ainda hoje ele existe, mas que ele é pouco conhecido, assim como a Felipa é pouco conhecida no Brasil, que é inacreditável, sabe? Então ela já tem um prêmio internacional com o nome dela e a gente não a conhece, nem conhece o prêmio, então de alguma forma é preciso que a gente cavuque um pouco mais essas histórias e traga essas histórias à tona, né? É preciso que a gente conheça mais quem foi tanto a Felipa quanto as outras figuras que foram questionando paradigmas, né? E aí a gente chega um pouco no que você está fazendo agora, né? Que você tem um projeto em andamento, que você quer justamente trazer Felipa e a Francisca. E a Francisca Luiz. Né? Para onde? O que você está querendo fazer? Eu agora trabalho com dramaturgia, já tem alguns anos, né? Então eu tenho estudado também essas histórias visando, prospectando uma escrita dramatúrgica, que eu tenho começado a pesquisar e escrever, e focando nessas duas figuras, né? A Filipa de Souza e a Francisca Luiz, pensando também em uma ficção especulativa, uma ficção visionária, elas em primeira pessoa, né? Porque a gente tem um relato, apesar de ser um relato em primeira pessoa, uma confissão em primeira pessoa, mas ela está sendo atravessada ali, né? Pelas perguntas do inquisidor, que vai ditar o que vai ser conversado naquela confissão, e também a pessoa escriba, né? Então, pensar um pouco essas figuras em seus cotidianos, o que elas faziam, quais eram os desejos, quais eram as vontades, no sentido também de imaginar, né, possibilidades de vivências para elas e também pensando no tempo da atualidade. E para que as pessoas conheçam mais que tudo, né, quem foi a Filipa de Souza, quem foi a Francisca Luiz, quais são esses documentos que a gente falou aqui, né, desde quando a gente começou a conversa, a Mara trouxe as ordenações, né, os regulamentos tanto seculares quanto os regulamentos eclesiásticos, porque isso a gente vai sentir até hoje, né, o peso do que foi essa colonização portuguesa e o que foi também essa colonização cristã. E agora também nesse retorno aí constante, né, dessas ondas de conservadorismo que está muito atrelado ao pensamento cristão, a gente acaba fazendo essa relação histórica para a gente também poder entender os tempos atuais. Então, pensando na dramaturgia, para que também elas tenham corpo, né, ter atrizes em cena que possam encená-las, assim, uma outra forma também de trazer essas personagens. O que diz que a Felipa está viva ainda para
nós hoje, né? Para quem não tem como ler as histórias dela, as confissões que a envolvem, as denúncias que a envolvem, sem ficar fascinada com essa figura, né? Uma figura muito carismática, cativante, né? Muito audaz, né? Então, de alguma forma, vê-la no palco, né? Passou da hora da gente ver essa figura ocupando lugares, né, de destaque no palco brasileiro. Então, acho que isso vai ser muito bem-vinda a sua obra, né? Você tem outras obras, inclusive, queria que você falasse um pouquinho delas pra gente aqui, inclusive. Você é uma poeta poderosa, queridíssima. Esses são os livros de poesia que a Mara está mostrando aqui, né? Esse daqui é o meu segundo, que é o Tribadismo, mas não só, 13 poemas à La Fancha, mais 17 gritos de Abiyala. É uma edição toda artesanal, assim, eu a tenho com muito carinho, né? Ela foi feita pela Padre Editorial, que foi uma editora com a Tatiana Nascimento e eu, a gente criou em 2016, com o propósito de publicar escritoras negras, pessoas LGBT+. Então, ela fez uma trajetória, assim, de bastante publicação e sempre essa artesania do livro, né? Na época, com um pensamento muito de... Eu trabalho com o teatro das pessoas oprimidas, né? Então, o mote para a gente é ter os meios de produção. Então, os livros da Padre tinham um pouco esse mote também, né? Da gente conseguir ter os meios de produção, desde comprar um papel sulfite barato, tirar uma xerox numa gráfica rápida e depois costurar. Então, todos os livros são costurados à mão. Da gente ter essa noção de controlar o meio como um todo, né? Mas aí tem a contradição, que é o tempo que você gasta para fazer um livro, não é o tempo que você vai vender por R$30 um livro, né? R$40 um livro, R$50 um livro. Então tem sempre essa condição de que a gráfica vai te trazer um monte de livro ao mesmo tempo e você pode vender mais barato. Então também sempre discutindo produção e acesso, né? Dentro do mundo capitalista que a gente vive. E esse outro, Faca e a Raiz, é uma plaquete, que é um livro com 10 poemas, se eu não me engano, 7, publicado pela editora Primata na pandemia. E esse daqui é bilíngue, né? Português e espanhol. Por isso também ele leva no título os 17 gritos de Abiyala, que é o nome desse território, né? Que a colonização chama de América Latina. Então também uma forma de comunicar com esse continente. Que legal. Delícia. Então agora são novas obras que vão ser incluídas no acervo do Museu da Diversidade Sexual. Então, muito bom ter você aqui. Muito feliz, né, da gente poder ter essa conversa sobre a Felipa, sobre essas figuras precursoras. Acho que faltou só uma coisa, um único tópico. A punição da Felipa. A punição da Felipa, né? Sim. Era isso que você estava pensando? Não, pensei em outra coisa, mas tá faltando duas coisas. Vamos terminar, não. Vamos falar da punição, né? Sim, isso é importante, né? Que a Mara comentou que a Felipa ela foi a mais punida dentro dessa visitação do Santo Ofício. Lembrando que o Brasil não teve inquisição, né? Era um tribunal do Santo Ofício, era diferente. Tanto é que não tem essa condenação pela fogueira, não acontecia aqui. Foi pouca que aconteceu nesse território, era enviada para Portugal e acontecia lá. Era só o tribunal do Santo Ofício, só. A Felipa, então, ela passa uns dias na prisão, esperando o processo dela ser julgado. Então, ela já está vindo de uns dias presa, né, no calabouço no colégio jesuíta, era onde era as prisões da época, do processo do Santo Ofício. E aí ela é condenada a fazer o que seria um mini auto de fé, né? Ela veste um San Benito, que era uma veste tradicional das pessoas que eram condenadas pela Inquisição. Ela está com uma vela na mão, ela caminha desde de onde ela está presa nesse colégio jesuíta até a Sé da cidade de Salvador. Então você imagina o povão, né, ali para ver essa condenação, porque tinha essa função também de ser um bode expiatório, né, de olha, ela foi presa, ela vai sofrer, ela vai ser açoitada. Então não faça isso, não ajunte os seus vasos dianteiros com vasos de outra mulher, porque senão você vai sofrer o mesmo com ela. Tinha essa função também, né, punitiva. E aí é lido a sentença dela e ela é açoitada. Segundo alguns historiadores, esse local pode ser o Pelourinho, na cidade de São Salvador. Não está escrito direto no documento, mas pelos estudos presume-se que seja. Só que o açoite em si, essa punição física, não era feita pela igreja. Eles passavam para o processo jurídico, né? Então, olha, a gente deu essa sentença para essa mulher e o processo jurídico executa, não era a própria igreja que executava. Ela é açoitada fisicamente, ela apanha, depois ela volta para a prisão, aí tem
uns 3 dias mais ou menos, segundo os estudos, de que ela leva para se recuperar, e a pena dela máxima é o degredo. Então, assim, você não pode mais viver nessa cidade de Salvador, você tem que ir embora. E desde então não se tem mais nenhum outro documento que apresente o paradeiro da Filipa, não se sabe, né, para onde ela foi. E tem um detalhe muito, muito importante, que ela tem que pagar os custos do processo. Então, todas essas mulheres pagavam os custos, desde as horas do visitador, as horas do escrivão, a caneta, a vela, até a vela que a Filipa teve que segurar, ela teve que pagar. O total foi R$ 992 e fez uma conta errada lá, que ela acabou pagando, acho que R$ 2 a mais do que ela deveria, né? Eu acho isso interessante, porque, fazer um parênteses com a atualidade, né? O sistema carcerário brasileiro, ele também, as pessoas que saem dele, elas precisam pagar. Isso quase não é falado. Então, assim, as pessoas que vão presas pelo sistema carcerário brasileiro, quando elas saem, elas têm uma dívida com o Estado, que é o tempo que elas ficaram lá dentro, que elas comeram, que elas viveram e tal. Então, elas já saem com umas dívidas enormes, né? Assim, isso eu gosto sempre de falar, porque também eu penso bastante o cárcere, né? Como esse sistema racista e punitivista, e elas saem com essa dívida. Então, isso me lembra muito o caso do que foi praticado no Santo Ofício, né? Das pessoas terem que pagar o próprio processo punitivo. Sim, terrível. Né? Não, é isso, né? A gente precisa conhecer essas histórias, né? E uma das grandes questões para mim é isso, né? Eu quero que essa história, né, ela nos ajude ela seja simbólica não só para a comunidade LGBT, né? Que o Brasil como um todo olhe para a história da Filipa e veja na história dela uma história de coragem, uma história de uma figura que lutou por um Brasil diferente, ou que simboliza um Brasil diferente, né? Então acho que isso é importante, né? O outro ponto que eu tinha esquecido, que acho que vale a pena a gente mencionar, a Filipa, ela foi condenada num momento em que a igreja nem tinha ainda muita certeza se a sodomia entre mulheres deveria ou não ser punida. Mas mesmo assim o inquisidor aqui, o tribunal, o processo já decretou que ela deveria ser sim punida, né? Não com a pena máxima, a fogueira, mas ela deveria ser punida, talvez por conta dessa recorrência com que ela praticava e também pelo fato dela desestabilizar, né, a comunidade, né? Mas depois a gente vai ter alguns momentos em que a Inquisição, pessoas muito altas na hierarquia vão discutir se a sodomia entre mulheres deveria ou não ser punida, vão chegar à conclusão que não, né? Mas essa discussão vai continuar acontecendo na igreja, né? Tem um livro que eu acho que ele deveria ser traduzido para o português urgentemente, que é o De sodomia? Feminarum do Sinistrari Dameno. Luigi Maria Sinistrari. E aí esse documento é incrível, sabe? Parece que é ficção, assim, é outro mundo. Mas ele vai falar, ele vai colocar os pontos de vista dele, por que a sodomia entre mulheres, em que contexto a sodomia entre mulheres é sodomia completa, em que contexto não. Ele vai falar que se a pessoa fez uso de instrumento exterior penetrante, isso não deveria ser considerado sodomia completa, porque o instrumento exterior penetrante não é algo vivo, então o dildo, assim, né, era grave, mas não era tão grave. Se usasse o dedo, aí é um pouco mais grave, porque é parte do corpo. No entanto, para ele, a única maneira de uma mulher fazer a sodomia completa, né, é se ela tiver um clitóris avantajado, né, e penetrar uma outra mulher com o seu clitóris, né? E ele vai dizer que existem mulheres com clitóris avantajados e vai dizer justamente que essas mulheres com esse tipo de clitóris são mulheres que se estimulam sexualmente desde muito cedo, né? Então a mulher, se ela tem um clitóris avantajado, isso significa que ela já é vista com desconfiança, com suspeição previamente, né? Então, ou seja, significa que no contexto ali ele está colocando que essa mulher ela se estimula sexualmente desde muito cedo, né? Então, Cresceu o clitóris. Por isso cresceu o clitóris, né? Então é muito interessante assim, a fiscalização do corpo da mulher e indícios que vão ser traduzidos como ela é perigosa, não perigosa, mas ela é suspeita, né? Então, ou seja, a mulher que tem um clitóris avantajado tem que ficar tem que tomar muito cuidado, assim, né? Ela pode ser condenada na opinião dele, e esse livro, esse tratado, ele é muito importante, assim, né? Então, ou seja, ele é muito minucioso, né? A gente não tem
completa consciência de se ele impactou na Inquisição portuguesa e por tabela no Brasil, mas ele teve um papel muito importante na igreja. Ele foi publicado em 1754. 1700, eu acho. Então, 1754. Porque antes dele ser publicado, em 1646, a igreja já tinha tirado a relação entre mulheres do rol da avaliação dela. Então, eu fico pensando nisso também, se quando ele foi publicado, já no século XVIII, né, se a igreja retomou. Olha, porque também quem publicou, ele era cônego, frei, ele era da igreja também, ele tinha um cargo na igreja. Então, isso também faz com que reavaliem, né, porque tinham sido retirados em 1646. Sim. E alguns dos corpos que ele vai descrever faz a gente pensar em corpos transmasculinos. Assim, ele vai falar sobre ou figuras intersexo ou pessoas transmasculinas. Né? Então é muito interessante. Por isso que esse documento existe em latim, foi escrito em latim, tem uma tradução para o francês, mas português ainda não existe. Então fica aí a dica, quem está de olho aí em publicações inusitadas que estão em domínio público, está na hora da gente ver esse livro em português. Bom, amiga querida, muito prazer ter você aqui, essa conversa foi excepcional. Nossa, eu gostei muito de rememorar o caso da Felipa contigo. Espero que daqui Felipa de Souza ganhe cada vez mais relevância e seja mais conhecida do público brasileiro, né? E que a sua peça venha logo para abrilhantar os nossos palcos e reforçar nossa memória dessa figura incrível. Últimas palavras, o que você gostaria de dizer para o museu? Só agradecer, né? É um prazer imenso fazer essa conversa com vocês e com a Mara, porque eu já sabia que a Mara tinha muito conhecimento sobre esse tema. Então, vocês viram aqui nessa troca muito gostosa. Acho que daria para a gente conversar mais 2 horas de podcast, né? Porque é tanto detalhe, tanta minúcia, que foi muito prazeroso, assim, passou demais. Então, agradecer também, eu estou olhando para a câmera, mas eu estou vendo um monte de pessoa que está aqui, né? O pessoal do museu que está gravando, agradecer todas e todos por vocês estarem aqui, sempre saudar, né? A gente fica aqui na frente da câmera, mas sempre tem um monte de pessoa que está trabalhando, né? Qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente só consegue no coletivo. Então, saudar e que abra logo esse museu aqui para todos vocês virem visitar e a gente conseguir ter esse espaço público na cidade de São Paulo. É esse mês que abre, então fiquem de olho. Não vou dar o dia ainda, mas fiquem atentos e atentas nas nossas redes sociais, porque vai acontecer.